Bom, então vamos começar escolhendo o texto, né? Estou aqui na minha tela, na minha fila de textos. Eu vou usar de exemplo um que já estava como edição, mas o texto de vocês vai aparecer assim como a avaliação, né? Que é a etapa que ele está do processo. Então eu vou escolher esse daqui em nome da imagem do Brasil, tananã, e visualizar. Aí ele vai abrir essa tela do fluxo de trabalho. Aqui na tela de avaliação vai estar mais ou menos assim, ó, né? Então aqui em cima está o texto no arquivo de avaliação. Aqui vai ter a resposta que o avaliador deu, né? Que nesse caso está como aceitar. Dá para ver os detalhes aqui da avaliação. Às vezes alguns avaliadores mandam um arquivo em anexo aqui, ó, com comentários, alguma coisa assim, daí é importante dar uma olhada. Nesse caso aqui, a avaliadora disse que pode aprovar, então não tem nenhuma correção para fazer. O que a gente precisa fazer? A gente precisa baixar esse arquivo, tá aqui, é só clicar nele que ele já faz o download. E depois a gente tem que subir ele de novo aqui nas revisões, né? Então é só enviar arquivo, texto do artigo e enviar arquivo. Eu troquei o nome do arquivo e botei o título do texto, porque o autor mandou com um nome diferente. E eu acho que fica mais fácil de se localizar quando a gente usa o título do artigo no nome do arquivo. Então tá aqui, em nome da imagem no Brasil no exterior, beleza. Esse é o arquivo. Aqui é o arquivo que tem que estar corrigido, no sentido assim mais do autor, né? Se o autor mandou a correção e tal. As correções que a gente vai fazer é na edição, então isso aqui não precisa ser feito ainda. Selecionou o arquivo, continua, concluir. Beleza, agora tem o arquivo aqui embaixo, com o nome atualizado. Feito isso, a gente vai mandar ele para edição. Então aceita a submissão. Não precisa enviar o e-mail para o autor. E aqui a gente marca o arquivo novo, né? Que é esse daqui, ó. Que eu acabei de trocar o nome e subir aqui nas revisões. Beleza, gravar. Muito bem. Aí agora sim, a gente está na edição. Aqui é onde a gente vai fazer as alterações de botar as normas ABNT, corrigir algumas coisas de ortografia e colocar o texto dentro do modelo que a gente tem do site. Então, esse arquivo a gente já baixou, né? Mas se quiser baixar de novo, você pode clicar aqui que ele baixa esse arquivo. Aí a gente vai entrar lá no Drive da revista, aqui na pastinha Arquivos e Documentos, e modelos de artigo. Aqui tem o arquivo de modelo. Tem para quem usa Linux e usa o LibreOffice, né? Tem o arquivo para o LibreOffice e tem o arquivo para o Office da Microsoft. Aí pode escolher o que for melhor. Baixa o arquivo. É ideal abrir ele num programa de edição mesmo, porque o Google Docs às vezes ele faz uns bugs na paginação do arquivo. Então beleza, daí eu baixei o arquivo e o arquivo é esse daqui, ó. Esse é o arquivo de modelo. Então ele já está com todos os estilos, né, que precisa ter. O que a gente vai fazer é pegar o arquivo que a gente baixou, que está lá na edição, que no meu caso é esse. Então ele tem o título, o resumo, tudo certinho, e a gente vai passar esse conteúdo desse arquivo para dentro do modelo. Qual que é a melhor forma de fazer isso? É fazer por bloquinhos. Então pega só o título, aí copia o título, vai no modelo, aí substitui só o título. E aí substitui mantendo, quando você for dar o Ctrl V, se escolhe essa opção de manter o formato original. Porque, ou então, usa o que você mantém o formato. Na verdade não é o formato não é o formato original, é o formato que está aqui, né? Então é só dar Ctrl Shift V, que daí ele não herda o formato original, é isso. Você tem que manter o formato que está aqui. Deixa eu ver qual desses que é aqui. Merge Keep. Acho que é esse último aqui, ó. Pegar só o texto, né? Que daí ele não herda nenhuma coisa. Isso só pro título, né?
porque ele tem outros momentos que você vai precisar herdar o estilo do outro documento. Então, por exemplo, assim, ó, aqui eu mantenho o estilo que está aqui, então eu só copio o texto. Aqui também, né, o nome do autor, a universidade de onde ele veio, o e-mail de contato. Essas informações você pode conseguir lá no OJS, tem o e-mail da pessoa que ela fez o cadastro. Se você olhar o perfil dela lá. A universidade de onde ela vem nem sempre tem lá a informação. Então eu tenho que dar um Google às vezes, ou tentar descobrir de alguma forma, né? Mas enfim. Aí beleza, resumo, mesma coisa, copia só o textinho aqui, Ctrl C, volta, Ctrl Shift V e assim por diante. Aqui eu estou fazendo só de exemplo, né? Porque aqui é espanhol, aqui é português. Aí beleza, até aqui a gente sempre usou o estilo que está nesse documento. Mas daí vai chegar uma hora, por exemplo aqui, ó, que eu vou querer copiar e colar o texto que a pessoa escreveu. Só que o texto dela tem alguns momentos que ela usa negrito, itálico e coisa do tipo. Então se eu não puxar o estilo que ela está usando aqui, ele vai tirar todos esses... Então se ela citou o nome de uma fonte, de um filme, de um texto, de um livro, e ela usou o itálico, se eu der o Ctrl Shift V para cá, ele vai tirar esse negócio. Então eu preciso manter o estilo original. Por isso que é importante os autores mandarem sempre dentro da BNT. Pelo menos o espaçamento, fonte e negritos e itálicos, né? Então, nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, seleciono o texto todo. Aqui, conclusão. Seleciono o texto todo. Ctrl C, volta lá, seleciona aqui onde está o texto e Ctrl V, sem o Shift. Tá vendo que ele diminuiu o tamanho da fonte, ó, e ficou tudo cagado? Então, isso aqui não pode acontecer. Então, o que a gente pode fazer? Em vez de dar só o Ctrl V, a gente vem aqui com o botão direito e tem essa opção aqui, ó. Keep Source Formatting. Ó, aí ele já mostra que ele não quebrou a fonte. Por que isso acontece? Não faço ideia. Mas são os programas da Microsoft, né? A maior empresa do mundo da tecnologia, né? Aí beleza, então aqui tá tudo certo, né? Font Times New Roman, 12, justificado, espaçamento 1,5. Muito bem. Aí tem as notas de rodapé, direitinho. Já puxou tudo. Tem... que mais? Cadê? Aqui, ó. Tem os itálicos, puxou direitinho. Beleza, aqui tá tudo certo. Coisas pra gente se atentar dentro desse modelinho aqui. Primeira coisa é, o título do texto e o nome do autor tá aqui no cabeçalho. Então, se você der 2 cliques aqui, dá pra você editar. Aí tem que trocar isso aqui também, né? Nome do autor e coisa. Tomar sempre cuidado pra não... Às vezes o Word ele pula de linha sozinho, ele dá umas quebradas de linha sozinho. Tem que sempre corrigir quando ele faz isso automaticamente. A paginação, normalmente ela funciona, mas tem horas que ela dá umas bugadas. Aí é bom pegar outro modelo, porque pra arrumar isso daí é uma encrenca. E o rodapé, ele tem a edição, o volume do dossiê. Nesse caso que a gente está fazendo é o 5, né? O 4 é o que já foi publicado lá, que era o da decolonialidade. Na dúvida é só olhar lá no site e ver qual é o número do último dossiê que foi publicado. E aí o dossiê atual é o próximo, né? Então nesse caso o que a gente está fazendo agora é o 5. E o ano, 2025, beleza. Aí muda um, ele já muda todos. Aí aqui não tem segredo, é isso mesmo. Referências, mesma coisa. Então lá no final, aqui, faltou um acento aqui, né? Aí aqui é a mesma coisa, então as novas regras da BNT, não precisa mais de negrito no título, né? Mas é letra maiúscula, aqui tá direitinho, né? Esse é o modelo da atual BNT. Aí lá no texto original, o cara já fez direitinho do jeito que tem que ser, então é só Ctrl C, Ctrl V também, mesma coisa, né? Só que ele pôs bibliografia e a gente usa referência, tem que deixar a referência.
No final do processo, ele tem que estar assim, ó. Esse aqui é o artigo, esse artigo que eu estou mexendo já pronto. Então tá o título trocado, o nome trocado, o autor, título, artigo, paginação, resumo, texto. Normalmente a gente deixa a citação com recuo. Nos nossos artigos a gente põe um espaçamento simples, mas aqui a gente deixa ele com espaçamento em e-mail também, porque depois com o PDF pronto fica mais bonito, eu acho. Então nesse caso não precisa deixar isso. Outra coisa importante para notar é a fonte do rodapé. Ela tem que ser o mesmo do corpo do texto, né? Times New, só que tamanho 10. Geralmente ele buga e na hora de dar Ctrl+C, Ctrl+V ele troca a fonte para colibri, sei lá o que. Daí tem que trocar. E aí é isso. Finalizado aqui a edição, né? Já troca também o nome do arquivo, né? Já marca ele para saber que ele é o editado, né? Aí a gente vai salvar como e escolher PDF. Agora a gente vai ter dois arquivos. O arquivo docx, ou o ADT, né? Dependendo, é editado, e o PDF pronto, né? Tá aqui, ó. O meu ele fica com fundo escuro porque eu uso as cores ao contrário no Adobe para não forçar a vista. Mas aí é só conferir uma última vez, né? Ver se está tudo direitinho. Se a paginação funcionou legal, né? Aqui tá certinho, mas às vezes ela buga, tem que dar uma olhada. Aí lá no final ver a citação, como é que ficou. Fica mais visível, né? Eu acho que o espaçamento simples deixa muito apertado as palavras. Tá. Aí, referências, beleza, tá aqui, tudo certo. Nenhum resíduo. Então tá, agora a gente tem o PDF e o docx, né? Tá aqui, ó. PDF editado, docx editado, muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no site. Agora que a gente tem esses dois arquivos, a gente precisa subir os dois. Então eu vou enviar e selecionar arquivos. Aí eu venho aqui enviar arquivo, texto do artigo, enviar arquivo. Aqui, primeiro eu vou enviar o docx editado, continuar. Aqui, adicionar um outro arquivo, novo arquivo. Texto do artigo, enviar arquivo. Agora eu mando o PDF. Continuar, concluir. Beleza, ok. Tá, agora nós temos 3 arquivos. O que veio da avaliação e aqui os dois editados, tanto o docx quanto o PDF. Por que é importante fazer isso? Porque é bom a gente ter no histórico do procedimento aqui o arquivo docx também, caso a gente precise fazer alguma edição. Por exemplo, quando a gente tiver o DOI para a revista, a gente vai poder acessar esses arquivos e incluir o DOI até nos documentos dos dossiês antigos. Então, se tiver só o PDF, aí vai ter que editar PDF, mau trabalho, né? E é bom porque isso aqui se perde, né? A gente tem o arquivo no computador e não guarda, né? Deixa lá e de repente some. Então é bom para ele ficar juntinho. Na hora que for enviar para a editoração, a gente pode mandar só o arquivo PDF, né? Mas isso a gente vai fazer no dia 12. Até o dia 12 é isso aqui que tem que ser feito. Essa tela tem que estar assim, ó. Os dois arquivos aqui e pronto para a editoração. Que daí a editoração por si só, a publicação, né? A parte final, ela é bem rápida. A gente vai fazer todo mundo junto aí num grande coffee break.